Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo em relação ao estudo, à leitura do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina. Lembrando que agora nós estamos no capítulo 7 e o item de análise hoje é Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Eu já comentei em ocasião anterior a respeito desse linguajar penas futuras, né? O espírita já compreendeu que não existe pena, não existe castigo, não existe punição por parte do Criador em relação às criaturas, a todos nós, por parte de nosso Pai em relação aos seus filhos. Não. O que existe são consequências, o que existe são responsabilidades das decisões que nós tomamos. Naturalmente, deve existir. Sim, como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai aprender? Como que a gente vai lapidar as nossas más inclinações se não existir consequência daqueles erros que nós cometemos? Então nós entendemos dessa forma, não como punição, não como pena, mas como consequência dos atos equivocados que nós tomamos. E naturalmente, diante da justiça de Deus, a consequência será leve, branda, ou mediana, ou muito severa, diante do comportamento que nós tivemos, diante do mal que nós semeamos, diante do sofrimento e as dores que nós proporcionamos ao nosso próximo. Então, essa pequena análise que nós fazemos sobre esse termo penas futuras. Mas compreendemos que é uma maneira fácil de entender, porque vários outros segmentos religiosos atribuem a essas consequências dolorosas diante do mal que nós fizemos como sendo pena, como sendo punição, como sendo castigo. O espiritismo tem uma maneira diferente de entender e de enxergar essa situação com a qual nos deparamos. Mas aqui Kardec faz uma pequena explanação, uma análise, falando onde que está o princípio da doutrina espírita em relação à nossa vida futura, em relação à consequência dos atos que nós praticamos. Onde que está embasado, onde que está dito isso? Diferente das demais, de outros segmentos religiosos e filosóficos, quando a humanidade imaginou naturalmente que para aquele mal que nós fazemos deve existir uma punição e um castigo. Então, aceitando, entendendo que a vida continua após a existência dessa vida material, naturalmente a criatura não poderia ficar sem consequência, sem uma pena, sem um castigo do mal que fez. Então, nós atribuímos, enquanto humanidade, essa consequência que outros segmentos religiosos ensinam e prescrevem, como nós já refletimos muito até hoje nesses encontros que nós estamos fazendo sobre a questão do ambiente de sofrimento eterno, chamado de inferno ou tártaro para outros segmentos religiosos. Então, meus irmãos, aqui o Espiritismo não está embasado em raciocínio lógico como esses outros, que deve existir uma consequência, mas o Espiritismo está embasado nos ensinamentos que os espíritos desencarnados nos trouxeram, falando da maneira como eles se encontram no plano espiritual diante do comportamento que tiveram aqui. Então nós vamos estudar mais para frente aqui, quando chegarmos em outras partes do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina, nós vamos estudar os depoimentos desses irmãos que já estão no plano espiritual, nos falando como eles se encontram.
Mas olha só, o Espiritismo não se baseia no depoimento de apenas um espírito, porque se fosse assim, certamente não traria para nós toda a realidade do plano espiritual, porque aquele espírito falando da sua experiência, falando da maneira como se encontra no plano espiritual, estaria falando da sua perspectiva pessoal. E assim nós aqui estaríamos em erro se achássemos que no ambiente espiritual todos nós estaríamos de acordo com a maneira que aquele irmão se encontra. Então, o espiritismo, Kardec colocou nessa obra magnífica vários depoimentos, inúmeras informações de variados espíritos que se encontram em situações as mais diversas possíveis no plano espiritual. E todos eles descrevendo a maneira que se encontram de felicidade ou de infelicidade diante do comportamento que tiveram aqui, diante das ideias que nutriam, diante da postura que tinham em relação ao próximo, diante do exercício das suas paixões em detrimento das suas virtudes. E eles contam lá como que eles estão, o que eles passaram, ou o que eles ainda estão passando, né? O sofrimento que se encontram. E muitos outros também nos relatam da maneira de equilíbrio, de paz que se encontram no plano espiritual, também como consequência do bem que foi realizado aqui, do desejo de colocar em prática os ensinamentos de nosso Mestre Jesus no relacionamento com o próximo, o esforço de ser uma boa pessoa. Isso também gera uma consequência, consequências boas, naturalmente. Olha a justiça de Deus presente em toda a sua essência, a sua firmeza para todos nós. Aí nós enxergamos uma verdadeira justiça, porque, segundo o ensinamento de Cristo, nós colheremos aquilo que nós semeamos. Olha só o sentido do entendimento desse ensinamento de Jesus, ele ultrapassa a vida material. Não é apenas aqui para o nosso relacionamento com o outro enquanto estamos aqui, mas aquilo que nós estivermos semeando aqui, e já iniciamos a colheita muitas vezes aqui ainda, nesse ambiente material, nós enquanto espíritos encarnados, mas certamente a consequência, a colheita virá no plano espiritual. Então, nós colheremos aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. Nada mais justo. Então, o princípio doutrinário do Espiritismo está embasado nos inúmeros depoimentos que os nossos irmãos nos trouxeram. Ora, nada mais claro, nada mais justo e certo do que isso. Aquele que teve uma experiência, que está no plano espiritual, que é a nossa morada, onde todos nós vamos retornar, nos falando a maneira como eles se encontram diante da postura que tiveram aqui. E isso é um grande alerta. É um grande alerta para nós, porque aí afasta as fantasias, afasta aquela ideia: será que isso vai acontecer comigo? Será que eu estarei numa condição boa ou ruim? Mas o que eu fiz não foi assim tão grave, né? Eu acho que o Pai vai me perdoar, eu estarei numa condição boa. Irmão, afasta todas essas ilusões e essas dúvidas, porque a justiça do Pai cai sobre todos nós, de acordo com a nossa postura, de acordo com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Isso é extraordinário, porque diante dessa revelação, diante de tudo isso que os nossos irmãos desencarnados nos informam ou nos informaram, nós temos condições aqui de modificar a nossa postura se ela estiver equivocada.
Nós temos condições de nos adaptar, de mudar a nossa maneira de pensar, das ideias que nutrimos e da maneira como nos relacionamos com o outro e nos enquadrarmos nos ensinamentos de Jesus, colocando em prática os ensinamentos contidos nos evangelhos que nós temos acesso. Meus irmãos, é muito importante nós termos esse conhecimento, porque isso vai fazer, vai definir a maneira que a gente deseja estar quando nós retornarmos à nossa verdadeira morada, à nossa pátria espiritual. E Jesus também nos ensinou lá atrás, ele não pôde falar muito, mas o que ele falou já foi uma grande revelação, que há muitas moradas na casa do Pai. Naturalmente, cada morada, cada ambiente é apropriado para a condição de equilíbrio, desequilíbrio que nós estaremos quando retornarmos à pátria espiritual. Nada mais justo do que isso. Então, na sequência também, eu já vou adiantar, porque o próximo item é o Código Penal da Vida Futura. Eu não vou ficar fazendo a leitura do Código Penal da Vida Futura, onde existem 32 artigos, não, 33 artigos, falando a respeito das consequências da nossa postura, né? Por quê? Porque eu já fiz um trabalho nesse sentido. Para aqueles que forem lá no canal Palavra Amiga Espírita e buscarem na playlist, vai encontrar a playlist Código Penal da Vida Futura, onde nós falamos a respeito de cada um. Fazemos uma pequena leitura e uma pequena análise em relação a cada artigo do Código Penal da Vida Futura. Então, não vou fazer essa análise, essa leitura nesse trabalho que nós estamos falando, porque já está fácil de encontrarmos lá nessa playlist Código Penal da Vida Futura no canal Palavra Amiga Espírita. E assim nós concluímos o capítulo 7 e vamos, na sequência, no próximo encontro, no próximo capítulo 8º, falar a respeito dos anjos. Muito interessante. Convido a todos a permanecerem comigo nesse estudo, nessa análise que nós estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno. Meus irmãos, que Jesus esteja nos lares de todos vocês, de todos nós, e que possamos nos ver no próximo encontro. Até mais!